Teu filho é mais preparado para o Enem ou para o reino de Deus? Deixa eu mudar a pergunta aqui. Você tem incentivado mais seu filho a desenvolver a sua fé em Jesus Cristo ou a se desenvolver para o Enem e a profissão aqui na Terra? Essa pergunta pode ser mudada. Eu posso perguntar não só para os pais, como para você, jovem adolescente. Você tem se dedicado mais a este mundo, às coisas deste mundo, ou às coisas do reino de Deus? Para qual você está mais preparado? Você vai dizer que tudo isso é um extremismo. E sim, concordo com você. Deus mandar seu Filho eterno para morrer na mão de homens pecadores, para que a humanidade tivesse acesso não a uma faculdade, mas ao seu reino eterno, para ter uma vida plena, eterna. Isso sim é algo muito extremo. Então isso aqui não tem meio termo. É realmente muito radical. O serviço e a comunhão com Cristo, ela realmente é extrema. E talvez você diga também que depois da faculdade as coisas mudem. Ele vai começar a buscar o reino dos céus. Mas isso é uma mentira. Sempre haverá alguma coisa para fazer depois. Daqui a pouco eu vou falar como o sistema de ensino desse mundo quer manipular seu filho, e talvez tenha manipulado até você, a se dedicar às coisas desse mundo. Mas antes, pense o seguinte: depois do fundamental tem o médio, depois do médio vai ter o vestibular, depois do vestibular vai ter a faculdade, depois da faculdade ele vai fazer o mestrado, depois do mestrado ele vai procurar o seu melhor estágio, depois do estágio ele vai se dedicar bastante para conseguir seu emprego, e depois do emprego ele vai se organizar financeiramente para conseguir manter seu carro e sua casa. Vamos dizer que ele já conseguiu uma namorada no meio desse processo. E aí a gente já pode pensar que talvez ele já tenha uns 40 anos. Isso, claro, se ele for incentivado a ser um homem maduro. Senão, ele ainda vai estar na casa dos pais. Excluindo, claro, algumas situações extremas e específicas e excepcionais. Depois da casa e do carro, ele talvez, se ele for alguém organizado, vai pensar nos filhos. Ele vai ter os filhos e depois dos filhos ele vai estar um pouco cansado, porque ele vai ter que trabalhar mais para mantê-los na escola. Essa mesma escola que ensinou a ele ter essa mesma vida. E aí ele vai se dedicar para ensinar seu filho a se comportar como ele se comportou. E aí o filho vai voltar para esse círculo vicioso que é viver a vida para as coisas aqui da terra. E aí você já vai estar um pouco mais cansado. Seu filho vai estar um pouco mais cansado, porque vai estar velho e não vai ter mais força para experimentar as coisas que o Evangelho pode trazer para ele nessa vida aqui ainda. E aí vai sobrar apenas uma coisa: arrependimento. Eu poderia ter conhecido a Cristo, eu poderia ter me entregue a Ele, eu poderia ter vivido muitas coisas extraordinárias e sobrenaturais junto com Cristo, mas eu preferi as coisas desse mundo. Você já ouviu o que diz em Eclesiastes 1:3? Isso talvez seja algo muito real para essa nossa conversa aqui agora. Que proveito ter o homem de todo o trabalho que ele faz e a canseira que ele tem aqui na terra. Vou agora dar um exemplo de como o ensino ele tenta manipular nossas vidas e a vida de seu filho a se manter focado nas coisas desse mundo. Os filhos, por exemplo, não têm direito a seguir a sua sexualidade, a sexualidade que ele já nasceu com ela. E os pais agora não têm o direito de obrigar ou de podar ou de polir seu filho em casa. Ele tem a liberdade de escolher o que ele quiser, porque é uma criança livre. Então você, pai, não pode interferir em nada na vida do seu filho, porque se você fizer isso, você vai estar manipulando a vida de uma criança livre. Por outro lado, nas escolas e faculdades, seu filho não pode questionar nenhum professor dele, que de alguma maneira foi doutrinado a teorias e filosofias humanas que destrói toda a relação do homem com Deus, seja através do comunismo, seja através do marxismo ou qualquer outra filosofia educacional utilizada para manipular a população. Mas aí sim, ele vai estar livre, porque ele não é para ele obedecer os pais em casa, porque os pais são conservadores, os pais são brutos, são ruins. Ele tem que obedecer realmente os professores na universidade e na escola que já foram doutrinados por algum desse sistema. Claro, tem seus motivos, precisa do emprego e várias coisas. E aí você percebe onde há realmente a liberdade. Se você treinasse seu filho, preparasse seu filho para o reino de Deus, você saberia e ele saberia realmente o que é liberdade e teria encontrado essa liberdade e seria uma pessoa livre agora. Mas ele não vai ser tão livre facilmente porque ele está sendo treinado para as coisas desse mundo. Não estou dizendo que sou contrário a estudo, a Enem, a faculdade. Só estou dizendo que somos treinados o tempo todo para esse mundo. É só você olhar para o seu filho agora, é só você olhar para você mesmo, jovem adolescente. Você está mais preparado para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Você consegue discutir mais sobre as coisas de Deus, conversar, evangelizar,
ou falar sobre as coisas desse mundo, que são totalmente passageiras. Prepare o seu filho para o reino de Deus, porque esse mundo aqui jaz no maligno. Só assim ele será verdadeiramente feliz e livre. O diabo é o pai da mentira. Esse mundo funciona a partir desses valores, da mentira. Então é tudo totalmente destruído. Mas calma, isso aqui não são só notícias ruins, existem boas notícias também. E a maravilha da boa notícia do Evangelho é que ele faz uma promessa muito, mas muito valiosa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas que você anseia serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você tem se preparado muito para esse mundo, para as coisas desse mundo, já deve ter percebido o quanto as coisas aqui são passageiras, o quanto nós construímos passado. Só lhe resta agora uma coisa: acordar sua fé, crescer em Deus e no seu reino. São duas, né? Enfim, duas coisas. Sabe por quê? Porque esse sim é eterno.